E agora eu tô recebendo aqui no Revista Meio Norte a veterinária Jade Oliveira. Muito obrigada por topar estar aqui com a gente hoje, tá bom? Nessa sexta-feira. Obrigada por estar com a gente. E hoje, gente, vamos falar sobre um tema que, infelizmente, o Piauí ainda é muito foco. A gente tem muitos casos de animais com a leishmaniose, mais conhecida popularmente entre todos como o famoso calazar. Não é isso, Jade? Eu já queria começar te perguntando realmente sobre o que é exatamente a leishmaniose e o calazar. Bom, a leishmaniose é uma doença causada principalmente por um protozoário chamado leishmania. Ela é transmitida por um vetor, né, que é o mosquito, é um flebotomínio, ele é chamado de mosquito palha. Então a transmissão ocorre pela picada desse mosquito. Pela picada, então ocorre pela picada do mosquito. Tem muita gente, inclusive, eu vou te trazer um relato, eu perdi os meus 2 últimos cachorros para leishmaniose, para o calazar, e eu observo, Jade, que tem muita gente que tem preconceito ainda com o calazar. Acredito que pela falta de informação, realmente, de fato. A transmissão, como é que acontece? De cachorro para cachorro, de cachorro para humano, como é que isso acontece de verdade? Muitos tutores têm medo, né, pelo desconhecimento e de pensar que a doença é transmitida do cachorro para o ser humano, né? E também tem medo por ser uma zoonose, que é transmitida tanto para o petzinho quanto para o ser humano. Então, o que acontece? O mosquito palha, que é o grande transmissor, o grande vilão aí da história, ele vai picar um cãozinho infectado e a partir daí ele vai desenvolver, né, a forma infectante da doença e aí vai picar um ser humano ou então vai picar um outro cãozinho e aí transmitir a doença em si. Ei, Jade, eu lembro que quando eu passei por todo o processo, né, da doença com os meus cachorros, eu lembro que o veterinário, não sei se isso procede, mas eu nunca escutei assim, é melhor você ter o cachorro dentro de casa, que a probabilidade é menor de você ser picada pelo mosquito. Isso procede, isso não procede? Até que ponto vai isso? Existem muitas histórias, né, relacionadas a essa doença, porque quando afeta o ser humano, o medo é muito grande dos tutores. Então, a gente trabalha essa doença principalmente com o controle dela. Então, se a gente usa coleirinhas repelentes, a gente está espantando aquele que transmite a doença realmente, que é o mosquito. Então, essa prevenção com a coleira, sim, é eficaz. Agora, manter só o animalzinho em casa não impede que o mosquito entre lá e pique o animalzinho. Qual é a probabilidade? A gente tem algum dado que traz isso de probabilidade? A pessoa que tem em casa um animal que tem a leishmaniose, qual a probabilidade dela também ter essa doença? A probabilidade é grande, né? Isso se tratando que a gente está numa região endêmica e também se tratando da não prevenção. Então, muitas vezes o tutor tá com um animalzinho lá que pode ter a doença e ele não tem... Nem sabe, né? Nem saber, porque justamente os sinais clínicos, eles demoram muito a aparecer. O tutor só vê quando já tá assim no nível bem avançado. Então, a maioria dos tutores, às vezes, pode ter um animalzinho em casa que tenha a doença e aí não faz esse controle, né? Tanto de repelente quanto de telas para não entrar o mosquito, quanto da coleirinha. E a partir daí, não fazendo esse controle, ele está sim predisposto a uma picada de mosquito e aí desenvolver a doença. Mas não é qualquer mosquito, é um mosquito específico e é a fêmea desse mosquito, do mosquito palha. E por que a gente vive numa região tão propícia? Essa região mais de mata também, o acúmulo de lixo também, tudo isso se torna reservatório para a proliferação do mosquito. Então ele pode vir a partir dessas regiões de mata e aí se esconder nesses lugarzinhos que a gente menos imagina. E Jade, como descobrir se de repente a gente tem um animal em casa que está infectado, sem apresentar sinais? A prevenção é o ponto-chave, né? A gente tem que sempre levar o petzinho para fazer check-ups periódicos. O diagnóstico precoce é fundamental. É através de exame? Sim, é através de exame. Então, é o médico veterinário que vai fazer essa avaliação, né? Você em casa tem seu petzinho, notou que ele tá começando a cair muito pelo, tá com pelo opaco, essa queda de pelo, principalmente na região do olho, de focinho, tudo isso é um sinal da doença. Outro sinal muito comum que as pessoas não observam é o crescimento exagerado da unha. Então, isso é um sinal clínico
além do aumento de linfonodos, além do emagrecimento progressivo. Às vezes o animalzinho está comendo, mas está emagrecendo. Aí são sinais bem discretos que o tutor não consegue ver. Quando ele consegue ver ou que leva o animal para fazer um check-up, já está no estágio muito avançado da doença. Então aí se torna bem mais difícil da gente conseguir controlar essa doença. Qual é o tempo médio de um animal infectado com a doença? Pode variar bastante, pode variar esse tempo, porque às vezes a doença, como é um protozoário, ele acaba se multiplicando. E essa carga parasitária é que vai dizer qual a letalidade da doença. Então, por muitas vezes, o animalzinho começa com uma carga parasitária bem baixa, depois vai aumentando, e aí a gente tem uma progressão dos sinais clínicos, e aí a gente pode vir a ter o quadro realmente de óbito. Jade, a gente vem de há um tempo atrás, eu lembro que a recomendação para quem tinha um animal infectado era sacrificar. Sim. Né? Hoje em dia, qual é a recomendação dos especialistas? De repente, você tem um animal que está infectado, e aí, o que fazer? Ótima pergunta. Muitas pessoas, até hoje em dia, têm a leishmaniose como um diagnóstico péssimo, né? Como o óbito, realmente o sacrifício, a única resposta de tratamento. Só que hoje em dia a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muitas medidas preventivas. Então, só o fato de você fazer esse acompanhamento precoce, levar seu animalzinho para fazer uma consulta, lá no HVT mesmo, a gente faz muita consulta, a gente tem esse diagnóstico precoce e aí a gente consegue tratar a doença e dar uma qualidade de vida aí o animalzinho viver por muitos anos. Tá? Então, a prevenção é o ponto-chave. Gente, mas é bem isso, né, Jade? Quem que vai abandonar quem você ama? Exatamente. Né, gente? Não dá. Eu tive a cachorra, minha baleia, ela era uma golden. Uhum. E aí teve a leishmaniose, foram 3 anos difíceis em casa. Eu optei por seguir com o tratamento. Então, ela sangrava, as plaquetas dela baixavam muito, né? Baixava muito, ela sangrava muito pelo nariz, ela tinha assim, crises, sabe? De 1 vez por mês, 2 vezes a cada mês. No tempo, eu lembro também que eu fiz o tratamento com injeção. Era uma vacina, sempre fazia também as vacinas e com injeção todo mês. Então, assim, é difícil. É muito difícil. Demanda tempo. Com certeza. Gasto. Mas quando o tutor está envolvido, né, com seu pet, ele não está protegendo só o pet, ele está protegendo a família também. É verdade. E o pet faz parte da família. Com certeza. Então, por que abandonar o pet não dá, se a gente consegue controlar, consegue tratar essa doença? Isso em outros tempos realmente era um pensamento comum, mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue tratar, a gente consegue prevenir. Então, leve seu petzinho para cuidar. E olha, a minha viveu 3 anos com a doença, um tempo considerável, né? A gente tem muitos animais aí que vivem muitos anos e com a qualidade de vida ótima. Isso por quê? Porque descobriram a doença no início, o tutor também estava envolvido em fazer esse tratamento, fazer esse acompanhamento, porque o paciente precisa desse acompanhamento. E tem gente que vê o animal com calaço, não quer nem tocar, acha que pega, não quer nem chegar perto. Exatamente. Gente, eu abraçava minha cachorra, dormia com ela na cama, aquela coisa, né? Porque não pega assim, não é assim, é só através do mosquito. Não é o cãozinho que vai passar a doença para você, é o mosquito que vai picar um cão infectado, que aí pode picar você e desenvolver a doença, mas não é assim não é de cão pra gente. Tá aí, então, viu? Muito esclarecedora essa conversa, a entrevista. Muito obrigada, Jade. Maravilhosa demais. Viu só, né? Gostou? Esse foi o nosso quadro Coisa de Bicho.